que visito a iniquidade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem. Moisés aqui está fazendo uma repetição dos 10 mandamentos, Deuteronômio capítulo 5, em que ele coloca duas situações que Deus, até nisso tem a misericórdia de Deus, que Deus iria visitar aqueles que o aborrecem até a terceira e quarta geração, mas iria abençoar a geração daqueles que o temem e fazem o que é agradável, até 1000 gerações, né? Mas nós não temos como dimensionar isto. Até porque tudo que está aqui na lei, Deuteronômio capítulo 28, mostra as bênçãos decorrentes da obediência à lei de Deus, e que Paulo vai falar lá em Atos capítulo 13, verso 38 e 39, que nós não poderíamos ser justificados, né, de tudo aquilo que a lei de Moisés estipulava. Filipenses 3,9, ele fala: eu quero ser achado em Cristo, não tendo a minha justiça própria que provém da lei. Ou seja, por quê? Porque Romanos 7,14 mostra que o mandamento de Deus, a lei é o espelho, a lei não justifica, a lei não te limpa, ela mostra. Paulo fala em Romanos 7,12 que depois que ele descobriu o mandamento, ele morreu, porque ele viu que a força, que o aguilhão do pecado que a força do pecado é a lei, porque a lei mostra quem somos, né? 1 Coríntios 15, verso 56. Então, Filipenses 3,9, Paulo fala assim: eu quero ser achado em Cristo, não tendo justiça própria que provém da lei. Romanos 7, 12 a 14, como eu mencionei, o mandamento é bom, santo, justo, agradável, perfeito, mas nós somos carnais e corrompidos e vendidos à escravidão do pecado. Então, Deuteronômio capítulo 28 mostra as bênçãos decorrentes da obediência à lei de Deus, que nós não poderíamos, porque a lei só veio para mostrar quem somos, de fato, corrompidos, escravos do pecado, e as maldições decorrentes da desobediência, porque é claro que iríamos desobedecer pelo simples fato de sermos corrompidos e vendidos à escravidão do pecado. Naturalmente nós iríamos pecar. Então, o sacrifício de Cristo foi aceito por sua obediência à lei. Mateus 5,17, fazendo menção lá de Êxodo capítulo 12, verso 5, um cordeiro macho sem defeito, isso era aceitável. Cristo disse: eu não vim abrogar nem revogar, mas eu vim cumprir a lei. Por isso foi um sacrifício aceito, decorrente da obediência e decorrente da maldição que estava sobre Cristo. Por isso que Gálatas 3,13, a palavra diz que ele se fez maldito, ele nos resgata da maldição da lei por conta das suas ordenanças que nos eram prejudiciais, porque não poderíamos cumprir e, portanto, seríamos malditos, já estávamos amaldiçoados, né? Estávamos em direção à ira de Deus. Esta é a maldição. Então Cristo assume isso e nos resgata dessa maldição das suas ordenanças, de Colossenses capítulo 2, verso 14, que ele remove a cédula de dívida que estava no nosso meio e encrava na cruz. Hebreus 7, 22, de tanto maior conserto ele foi feito fiador e responsável então por nossas almas. Então Cristo se fez maldito em nosso lugar, Gálatas 3, 13. Então por isso que, decorrente da maldição que estava em Cristo, nós temos paz com Deus, nós somos justificados, nós somos limpos, nós somos restaurados, nós somos vivificados. Por isso que Romanos capítulo 4, verso 25, mostra que a morte de Cristo, a morte de Cristo foi por causa das nossas transgressões, e para nossa justificação, a sua ressurreição, né, na sua encarnação, para sofrer esta condenação de tudo aquilo que nós não poderíamos cumprir, que era a lei. E aqui estava, né, os falsos profetas, eles fazem uso desses versículos, desses textos, para imputar nas pessoas uma culpa. Agora, veja bem, a Bíblia fala que quando Jesus diz assim, quando ele edifica a igreja em si mesmo, Mateus capítulo 16, versos 16 a 18, Jesus diz assim: tu és Pedro, mas sobre esta pedra, que é ele próprio, eu edificarei a minha igreja, o ajuntamento cristão, o eclésia. E sobre este ajuntamento, as portas do inferno não prevalecerão. As portas do inferno não é a força do diabo. Não é em igreja aí, diabo rolando com o pastor no chão,
e fala que vê homem de branco, e se a pessoa não fizer o voto, o diabo vai pegar ela. Não é isso aí. As portas do inferno é a maldição do próprio Deus. Quando Deus fala para Adão e Eva lá no Jardim do Éden, Gênesis 2, 16, 17, no dia em que dela comer, certamente morrerás. A palavra de Deus não volta vazia, por isso que o salário do pecado é a morte, de Romanos 6, 23. Por isso que a justiça de Deus era a morte, por isso que a justiça de Deus se revela no Evangelho, Romanos 1, 17, para a nossa justificação. Então veja, quando nós nos convertemos, quando nós cremos em Cristo, a palavra diz que nós fomos feitos, a Bíblia diz assim, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber os que creem no seu nome. João 1,12. O que acontece com isso? Nós somos transportados do império das trevas para o reino de Deus. Estamos agora no reino de Deus, tirados, nós estávamos em direção à ira sobre maldição em nossas vidas. Nós somos tirados desse caminho e transportados para o reino de Deus, Colossenses 1,13. Das trevas espirituais, Jesus diz isso em João 12, 46, eu vim como luz ao mundo, a fim de que todo aquele que crê em mim não permaneça nas trevas, não permaneça morto espiritual, não permaneça debaixo de condenação, debaixo de maldição, não permaneça em direção à ira de Deus. Então nós somos trazidos das trevas para a luz, 1 Pedro capítulo 2, verso 9. Então nós somos vivificados, a palavra diz em Romanos 5,1, justificados pois mediante a fé, porque nós cremos no sacrifício de Deus na cruz, em oferta, em resgate, pelo pecado, por conta da nossa condenação. Então justificados pois mediante a fé nós temos paz com Deus. Já agora nenhuma condenação, nenhuma maldição há para os que estão em Cristo Jesus. Então o que existe não é maldição hereditária, mas sim conversão ou não conversão. Se a pessoa não se converteu, você quer pior do que estar em direção à ira de Deus? Agora, o que acontece nas igrejas evangélicas com esses falsos apóstolos, falsos profetas, falsos pastores, é que a fé em Cristo não tem validade para eles. O que tem validade, não importa se a pessoa é convertida ou não, eles não creem que a obra de Deus é completa. Estou bem certo de que aquele que começou a boa obra em vós é poderoso para completá-la até o dia de Cristo. É lógico que Paulo diz para Timóteo, né? Guarda o bom depósito, 2 Timóteo capítulo 1, verso 12 a 14. Filipenses capítulo 1, verso 6. Nós temos que perseverar na doutrina cristã, nós temos que estar ligados em Cristo, meditando na palavra, não nos desviando da palavra de Deus, mas é promessa de nos guardar sem precisarmos fazer nada, nenhum esforço, nenhuma obra humana, mas apenas andar naquilo que Deus propôs como sendo o caminho de santificação, da vocação, uma carreira que está proposta, observando para a Escritura o que é frutificar para Deus, o que é cumprir a vontade de Deus mediante as Escrituras, mas com tudo aquilo que já está disponível a nós como armadura de Deus. Efésios capítulo 6, versos 10 a 18, a completude do Evangelho está disponível para nós, nós podemos usar como as armas das nossas milícias, né, que não são carnais, mas poderosas para com Deus, a partir do momento que nós deixamos levar cativo toda obediência à palavra de Cristo, como o capacete da salvação em nossas mentes, né, a palavra dirigindo o nosso agir. 2 Coríntios capítulo 10, versos 4 e 5. Só que para eles você tem que passar pela campanha do sal grosso, você tem que passar pela porta aberta, você tem que fazer algum tipo de campanha da chave, do cajado, da toalha, você tem que ir de sexta-feira para a igreja, enfim, você tem que fazer tudo isso e pagar por isso, né? Então é claro que a fé em Cristo, é claro que a simples pregação das Escrituras, é claro que a simples o entendimento de que realmente nós já estamos no reino de Deus, nós fomos eleitos por meio da fé, por meio da graça. Então é claro que isso não vai reverter dinheiro, porque os irmãos vão ser ensinados na Bíblia a estender as mãos uns para os outros, né? O amor fraternal, enfim. Mas só que as campanhas dão dinheiro. E por isso que Paulo fala, né, nós não somos como muitos mercadejadores da palavra de Deus, né? 2 Coríntios capítulo 2, verso 17. Alteram os textos bíblicos só para ganhar dinheiro. Então, se você crê em Cristo, meu irmão e minha irmã, se você crê em Cristo, se um dia você creu na pessoa de Jesus Cristo, você creu na palavra de Deus, não há condenação sobre a sua vida, não há maldição sobre a sua vida.